Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós nos reunimos outra vez para conversar com vocês sobre um assunto assim pouco importante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã e que muitas vezes é confundido com alguns estereótipos que tem por aí que a gente quer falar hoje com vocês sobre a modéstia cristã. E a modéstia cristã, muitas vezes, como eu disse, ela é confundida com algumas características aí externas que as pessoas trazem, mas nós queremos trazer uma visão um pouco diferente para que vocês possam entender que é algo que nós desenvolvemos na nossa vida como uma forma de agradar a Deus, como uma forma de que as pessoas reconheçam que nós somos de Deus e como isso vai refletir Cristo na nossa vida através da modéstia que a gente vai carregar aí nessa nossa caminhada durante os dias. Exatamente isso. Muitas vezes as pessoas fecham esse termo de modéstia numa caixinha e entendem apenas uma linha dela e querem seguir. Até iniciando já os nossos comentários sobre esse assunto, que muitas vezes as pessoas fecham esse assunto em relação apenas à roupa. Mas isso é apenas um dos segmentos que a modéstia apresenta e a gente quer trazer esse assunto aqui para vocês para que vocês tenham a clareza de que não é apenas isso. E se você faz, hoje que você tenha o entendimento da parte de Deus, para que você adquira esses novos hábitos, esses novos costumes, para que você seja um cristão completo perante o Senhor. Adquirir essa visão, que é uma visão de acordo com a Bíblia Sagrada. Sim, a gente não traz nada aqui, pessoal, do nosso entendimento, do nosso querer. É bom nós termos essa clareza de que a modéstia, ela não está ligada, associada apenas, exclusivamente a vestimenta. A gente tem que abrir a nossa mente para pensar que existem outros segmentos, como o comportamento, a fala, o modo que você interage com as pessoas e também compreender que muitas vezes, Deise, as pessoas pensam que modéstia está ligado só à figura feminina. Sim. Mas é muito mais, ser modesto, ele inclui o cristão. Porque como eu falei aqui com vocês, o homem também precisa se vestir. Sim. E também precisa apresentar um comportamento típico de um servo de Deus. Então esse vídeo também é para você que está aí na caminhada com Cristo, sexo masculino, e precisa e sente necessidade de entender e compreender mais sobre esse assunto. E muitas vezes, eu quero até frisar aqui nesse momento, que as pessoas elas vão perdendo o sentido da palavra. O que é a modéstia? Porque assim, não, isso não é importante na minha caminhada cristã. E a gente quer fazer com que você entenda, temos a intenção disso, para você entender a importância desse assunto para a sua caminhada com Deus. Se a gente pudesse então falar para vocês o que é modéstia, a gente falaria que é uma forma de honrar e de servir a Deus, uma forma de você glorificar a Deus com o seu corpo, externamente, né? E também internamente como uma forma de propagar o evangelho. Sempre o cristão, ele tem que ter essa mente, que tudo que ele faça seja para a glória de Deus, que resplandeça essa luz. Então, para a gente complementar aí com o versículo bíblico, quero deixar para vocês uma passagem de 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 9 e 10, que diz assim: Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não com tranças nos cabelos, nem com ouro ou pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Esse versículo, embora ele seja muito voltado para o feminino, a gente entende que a mulher ela tem um lado muito mais vaidoso do que o homem. E a Bíblia vai chamar a atenção para que a gente venha ter esse cuidado de que não seja apenas o exterior, mas que seja algo ligado também ao nosso interior, a nossa forma de servir, a nossa forma de professar também a nossa fé a Deus ali, através não apenas do externo, mas também de algo que vai acontecer dentro da gente. Exatamente, tanto que no final do versículo, né, apenas para frisar, ele fala assim: não cuidar, né, com o cabelo, não se preocupar tanto com o externo, como ele está falando, mas ele finaliza o versículo assim, ó: mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Então a gente já entende que a modéstia, ela não está relacionada só à forma de você se vestir, também. A modéstia, ela inclui a gente se preocupar com as nossas ações, com as nossas falas, com as nossas obras, com aquilo que como que a gente se apresenta
ao mundo. Como essa nossa forma que a gente se porta quando nós estamos frente a outras pessoas. Porque se a gente se fecha apenas a pensar que o externo é importante, e que é importante sim, a gente vai falar sobre isso aqui, mas a gente se nega a mostrar os nossos frutos do Espírito por meio de obras, de ação, de palavras, a gente não está exercendo um mandamento. Como diz meu pai, a lei, cada versículo que ele lê, ele fala assim, a lei do Senhor, a gente não está aplicando uma palavra muito específica aqui que a gente acabou de ler. Aí eu quero fazer uma reflexão junto com vocês, porque que é importante a gente pensar na modéstia. Porque a modéstia, de certa forma, ela faz nos aproximarmos de Deus, como a gente acabou de comentar aqui, sobre as questões dos nossos atos, nossos comportamentos. E nos lembra que a nossa verdadeira beleza, ela vem do espírito manso, vem do espírito humilde e tranquilo, e não exclusivamente de uma aparência. Tem um versículo, né, que eu gosto muito, que a gente vai encontrar na Bíblia, que poucas vezes Jesus ele vai falar dele mesmo. O intuito dele é falar do Pai, o intuito dele é falar da palavra de Deus. E uma das vezes que Jesus vai falar dele, ele vai falar a respeito do coração dele. Ele diz assim, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Então, assim, às vezes a gente fica procurando outras formas aí, acaba criando estereótipos, mas se a gente voltar para a palavra de Deus, a gente vai encontrar que ali realmente existe alguém que já deu exemplo para nós, referente ao seu coração, né? Exatamente. Um outro versículo, né, que tem sobre esses comentários que nós estamos fazendo aqui com vocês, está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 3 e 4, que diz assim, o enfeite delas não seja o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário, mas seja o homem interior do coração no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é precioso diante de Deus. Bem, para a gente fazer até um comentário aqui, que muitas vezes a gente pode ler assim, ó, o enfeite delas não seja exterior como frisado. Também está falando para essa pessoa andar de qualquer forma. A gente tem que prestar aqui também e sermos inteligentes ao lermos a Bíblia, porque não é isso que a palavra está falando. Ah, então vai andar de qualquer forma, o cabelo todo assustado, né? Como se tivesse levado um choque. Vai levantar e vai pra vida, né? Acordei, não escovo o dente, então não preciso me preocupar com isso. Não é isso que está aqui falando. Ah, não seja, o enfeite dela seja exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, não vai andar nem escovar o dente quando sair de casa. Mas a mensagem não é essa, gente. A mensagem é que muitas vezes a pessoa ela gasta tanto tempo, passa tantas horas escolhendo uma roupa. Sim, para poder assistir um culto, né? Às vezes. Sim, às vezes até por uma situação, para qualquer situação, né, gente? A gente precisa se arrumar. Mas assim, a ideia aqui é a seguinte, a pessoa gasta tanto tempo vendo qual sapato combina mais com aquela roupa, se essa blusa tá legal com a parte de baixo, enfim. E ela esquece daquilo que realmente é necessário e que vai levar a vida dela, que é mais importante, que é no mundo espiritual. E a pessoa se prende a isso e esquece de que a vida dela não é apenas o externo. E tem muitas pessoas que estão fechadas nesse pensamento. Tem até aquele meme, né, que o pessoal compartilha. Domingo, na escola bíblica dominical, a pessoa lá vai até com pijama se deixar. Mas o culto de domingo à noite, a pessoa tá lá toda arrumada. Rainha Esther, né? Exatamente, é a super transformação. Então a gente vê que muitas vezes existe realmente esse cuidado com o exterior. A pessoa às vezes deixa de ter um momento a mais de oração. Sim. Às vezes a pessoa deixa de ter um momento a mais ali de leitura da palavra de Deus. Ela deixa de cultivar outros valores da fé porque ela está cultivando apenas o seu exterior. E aí a gente tem uma crítica muito forte de Jesus, que ele vai falar dos fariseus, que eles lavavam o exterior do copo e não estavam preocupados com o interior. E aí ele vai dizer assim que eles eram verdadeiros sepulcros caiados, exteriormente belos, mas interiormente traziam apenas imundícies, tinham dentro deles algo que não era aproveitável, apenas a morte, né, gente? É isso que a palavra de Deus está dizendo, apenas morte. Então, se a gente se preocupa só com o exterior e não olha para a nossa alma, a gente corre o risco de sermos belos por fora e estarmos mortos espiritualmente. E esse vídeo é um convite para que você reflita a sua vida, como você tem vivido ela. Se é preocupado só com o exterior, e aí a gente poderia entrar até em outras coisas que não convém aqui, mas é aquele povo que está preocupado. O que a irmã vai ver hoje? Tipo assim, eu vou me vestir para outra me ver? Ou eu estou realmente vivendo de uma forma que vai adorar a Deus? O que me faz assim pensar muito é que muitas vezes as pessoas elas não têm dimensão no mundo espiritual.
Ah, isso é verdade. E elas se prendem tanto ao nosso mundo físico mesmo, ao cotidiano, que vai, de certa forma, nos engolindo com os nossos afazeres. E a pessoa ela não tem a clareza, a visão espiritual. Muitas vezes tem pessoas que falam: ai, Senhor, abre os meus olhos para que eu consiga ver. E se Deus de fato abrisse os olhos, eu tenho certeza que ia falar assim: Senhor, fecha. Porque o mundo espiritual é muito real. E se a Bíblia fala que nós devemos ter esse momento com Deus, como a gente está falando, não é que a gente está falando para você deixar o seu templo de qualquer forma, não colocar uma roupa legal, não é isso que a gente está falando. E nós estamos falando de pessoas que gastam tanto o seu tempo que não têm um tempo de qualidade para estar com Deus, falando com Deus, estando com Ele ali em oração. E enquanto isso, o mundo espiritual, os demônios, os espíritos malignos estão rodeando essa pessoa e estão ali, a ponto de tragá-la. E quando ela passar por um momento difícil, um pensamento que vem ali numa situação inadequada, ela estará mais fraca na fé porque ela não dedicou esse tempo para estar se alimentando da palavra de Deus. Então, ela se preocupa tanto com o tecido da roupa, mas não se preocupa qual é a mensagem de Deus para preservar a sua vida, para cuidar da sua família. Então, o vídeo de hoje, pessoal, é uma chamada para que você entenda que não se preocupe apenas com o seu externo, com a beleza da sua casa, com o seu trabalho, mas você se preocupe em fortalecer o seu espírito e a sua conexão com Deus. Se você gasta esse tempo com a beleza exterior, eu convido que você também se preocupe com a sua beleza interior. Mas qual tipo de beleza é essa? Uma beleza fundada e fundamentada na palavra de Deus, uma beleza que vai trazer vida, seja aquele ar do campo que a gente tem ali, sentir paz naquele lugar, porque a gente está rodeado de palavras, de mensagens que nos trazem encorajamento da parte de Deus. Então, se tem um convite para você hoje, é que você se fortaleça da palavra de Deus, porque isso é muito valioso perante Ele. Só para complementar aí tudo que a Mônica falou, que ela leu aqui em 1 Pedro, né, o versículo, acho que um bom exemplo que a gente tem de alguém que não está preso apenas ao exterior, porque assim, a gente precisa lembrar que quando a pessoa ela está muito apegada ao exterior, ela também está apegada ao material. E o desapegar ao material também é um exemplo para nós, é um testemunho de uma vida modesta. É o exemplo que eu quero trazer aqui para todos nós, é o exemplo ali de Barnabé, que a Bíblia vai nos relatar no livro de Atos, no capítulo 4, e vai nos mostrar como era a igreja primitiva, e vai dizer assim, que não, no versículo 34, Atos 4:34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, a igreja naqueles dias ela não padecia por nenhuma necessidade, porque todos estavam envolvidos pelo bem que a igreja precisava passar. E esse exemplo de Barnabé, ele foi tão forte, que depois nós vamos conhecer que ele é aquele que leva Paulo a fazer as suas missões, a primeira viagem missionária de Paulo. Então, assim, é um grande testemunho, é um grande exemplo de alguém que vive de uma forma modesta, de alguém que entrega a sua vida ali e faz não apenas para ser visto, mas faz por amor à obra. Então, passa por tudo isso, não é o apenas ser visto, é o levar para que outros possam também conhecer e partilhar daquilo que ele tem. Exatamente. Então, uma aplicação prática do que a modéstia cristã ela nos ensina. Já que a Deise iniciou com esse exemplo de Barnabé, a gente quer fazer a partir de agora algumas aplicações práticas para que você consiga aplicar aí na sua casa. Então, o primeiro que nós queremos trazer é a respeito do vestuário, da vestimenta, que é o que é mais comentado. Então, se tem algo que a gente pode comentar sobre esse assunto, é algo que para mim não precisava nem comentar, não precisava nem falar, que quando nós fôssemos escolher nossas vestes, nós estivéssemos preocupados com a transparência, escolhemos roupas que sejam decentes, roupas apropriadas. Como dizia a vovó, né? Roupas com
compostas, né? Que a gente esteja bem composta. De uma forma que a gente mostre o respeito por nós mesmos, pelo nosso corpo, porque a gente tem que entender que nós estamos com Deus dentro da gente, com o Espírito Santo, mas também que mostremos respeito ao outro que está nos vendo com aquelas vestes. Então, para esse primeiro exemplo, nós queremos te ajudar à escolha das suas vestes. Então, se nós podemos citar aqui quais tipos de vestes, ou você deve escolher ou não, a gente vai dar como exemplo aqui para você evitar, né, fugir, correr daquelas que têm decotes muito profundos, transparências muito acentuadas, em locais inapropriados, né? Roupas Sim. muito curtas, extremamente curtas, roupas onde a pele fica extremamente aparente. Ninguém está falando aqui, pessoal, para vocês vestirem uma burca, né? Tampar Só o rosto, olhinho, o né, pra pescoço, fora. colocar aqui uma venda. Nós estamos falando de parte do nosso corpo onde nós deveríamos ter um cuidado maior para que não fosse visto. Fazer uma exposição gratuita, né? Exatamente. Porque a gente sempre gosta de lembrar assim, né? O corpo da mulher por si só, ele chama atenção, porque é um corpo muito mais desenhado, é um corpo muito mais delineado. Então, o simples fato de ser mulher já chama atenção. E acho que como a gente já falou aqui, uma parte mais vaidosa do ser humano é a mulher, né? Então, é a gente que tem que tomar cuidado, sim, quando a gente vai fazer a escolha das nossas roupas, porque é difícil a gente ver um homem usando transparência, né? É difícil a gente ver um homem usando decote, embora tenha surgido aí o cropped masculino, extremamente curto, né? Enfim, então, assim, são coisas que a sociedade, ela vai adotando, ela vai trazendo para si, mas a gente precisa fazer esse refinamento, a gente precisa fazer essa ponderação. Não é que, não se pode usar mais nada, agora eu vou lá abrir o guarda-roupa da vovó, tirar as traças e me vestir. Não. É a gente saber realmente escolher roupas que vão glorificar também a Deus, porque já pensou? Tem até o meme, né? Põe qualquer tipo de roupa e fala assim: mas o que Deus quer é o meu coração. Aí tem o coração da pessoa gritando lá. Será que todo mundo vai olhar para mim? Será que vão falar que eu estou maravilhosa, para não dizer as outras palavras que estavam ali? Mas assim, gente, é realmente a gente ter assim o bom senso. Acho que tudo passa pelo bom senso. E passa também assim, o nosso bom senso não é o bom senso coletivo. É o bom senso da palavra de Deus. A gente saber que tudo que a gente vai fazer tem que glorificar a Deus. Até quero trazer outra frase também, que calha muito bem com o que nós estamos falando. Nós não temos o intuito aqui de fazer uma doutrinação, que roupa que você deve ou não vestir, até porque... não precisa fazer o checklist, né? Não é isso. O que nós estamos falando aqui é da importância de você saber se portar como um servo de Deus e ser visto de longe. Porque roupa não salva ninguém, mas quem é salvo... sabe se vestir. Então, assim, saiba escolher roupas que preservem a sua imagem e também glorifiquem a Deus. Preservem o templo, né, do Espírito Santo, né? Porque, sem querer cair em outros assuntos, né? Mas quando fala-se de cuidar do corpo, vamos fazer exercícios físicos, estamos cuidando do templo. Ao nos vestir, também estamos cuidando do templo do Espírito Santo de Deus. Para nós fazermos o fechamento sobre essa questão de vestimentas e aparência, como nós devemos nos apresentar, eu quero trazer um versículo que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, e está lá no verso 22, diz assim: fuja também dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. E até assim, para contextualizar, a gente vive num momento onde há muitas influências até no mundo digital, que está super em alta, onde influencers ditos cristãos, mas são mais influencers do que de fato cristão, acabam jogando modelos de formato como comportamento, de fala, de vestes, que é o nosso assunto nesse tópico aqui. E as pessoas, por gostar muito daquela pessoa, seja um cantor, seja um
né? Elas acabam imitando. Então a palavra de Deus fala assim: fuja desses desejos malignos da juventude, principalmente dessas pessoas onde que tem um viés mais financeiro do que cristão. Sim. Porque elas já faz tanto tempo que elas não acompanham, leem a Bíblia, que elas se perderam. Então não tem mais o ensinamento de acordo com a palavra de Deus para elas se portar naquele meio. E Timóteo, ele fecha bem assim: e siga a justiça, a fé, o amor e a paz juntamente. Então procure essas pessoas com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Então abandone alguns movimentos que estão super em altos no dia de hoje, não é porque todo mundo vai porque tá certo, minha mãe sempre disse isso, né? Você não é todo mundo. Então assim, escolha exatamente o que você quer trazer para o seu coração, para a sua vida, para que possa de fato glorificar o Senhor e encontre aquelas pessoas que estão ali procurando agradar a Deus com o seu corpo, com a sua imagem, com as suas vestes. Acho que um bom complemento para nós entendermos que nós não estamos focados apenas na veste, porque a modéstia transborda, vai além do que isso, é nós entendermos que ela também reflete na nossa forma de agir, no nosso comportamento, na forma como nós nos comunicamos. Então, a modéstia, ela é um conjunto completo. E eu quero trazer um versículo aqui para vocês, que está em Colossenses, no seu capítulo 4, verso 6, que diz assim: que a sua conversa seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, assim, como a gente já falou, às vezes a pessoa está tão preocupada com o exterior, não trata o seu interior, que quando vai lidar com terceiros, quando vai falar com as pessoas, não tem mais modos. Tem mais trato, né? Sim, não tem mais a mansidão, não tem mais os frutos do Espírito dentro dela, não tem mais a habilidade de falar com as pessoas, não sabe mais como agir, não sabe mais como responder mansamente. Eu falo e quem quiser ouvir vai ouvir. E assim, a Bíblia fala que nós devemos ter uma conversa agradável, sempre agradável, olha só. Não é o momento que eu quero, mas sim sempre agradável, temperada com sal, para que possamos saber como responder cada um. Exatamente. Até mesmo aprender a falar com humildade. Quando vai contar alguma coisa, acaba exagerando, se gabando sobre aquele tipo de conquista, sobre aquele ato que aconteceu na sua vida, e ela acaba trazendo aquele orgulho na fala que acaba não refletindo o comportamento cristão. O ponto positivo que a gente pode trazer sobre a fala é a pessoa aprender, na questão da modéstia, a ser grato por o que acontece. Ela exercer a gratidão na vida dela, porque é tão fácil a gente cair no viés do negativismo, da reclamação, e que a gente para de prestar atenção no que acontece de bom na nossa vida. Então é um chamado para que a pessoa entenda que ela tem que começar a prestar atenção no que sai da sua boca. Do negativo, do ruim, do que só fica apontando o defeito do colega, enfim. Ela prestar atenção nisso e melhorar a sua comunicação com o terceiro. Mas acho que isso tudo volta lá naquilo que a gente já falou, né? Que a pessoa precisa trabalhar o seu interior, porque a gratidão, ela sai ali do interior, né? Quando você trabalha a sua vida com Deus, o seu espiritual, você está conectado com Deus, você reconhece que Deus, ele está na sua vida, tem mais essa visão de gratidão ali. Então, assim, gente, é tudo. Precisou? Volta lá no começo, rever aí os tópicos que a gente já... Sim. E vai fazendo as anotações, fala assim, preciso melhorar nisso, porque é muito importante que a gente saia do senso comum. Como a gente já falou várias vezes aqui, não é só o exterior, gente. É você trabalhar o seu interior. É você trazer na sua vida sinais de que você é alguém de Deus, alguém que glorifica a Deus em outras áreas da sua vida também. Então, se a gente está com esse intuito, o próximo item que a gente quer falar aqui com vocês é sobre servir ao outro. Sim. Servir ao outro não é fazer o que você quer fazer, é o que o outro precisa. O que esse outro precisa? Esse outro precisa ser ouvido, ser escutado, ele precisa de um alimento. Às vezes a pessoa também precisa da palavra de Deus, mas antes ela precisa de um banho, precisa de uma água, precisa de uma comida, um acalento psicológico, enfim. E a gente não está ali atento para essas necessidades humanas necessárias e individuais. Sirva as pessoas nessa questão da modéstia. Com disposição e sem esperar algo. A recompensa. O retorno daquela Porque ação. A nossa recompensa vem de Deus. Como exemplos nesse tópico de
servir ao próximo, a gente colocaria aqui várias situações que acontecem no cotidiano nosso, no trabalho, família, que sempre tem alguém na nossa casa que precisa. Às vezes a gente fica pensando, eu vou sair daqui, vou lá para o outro estado que está de fato precisando, mas dentro da nossa casa precisa de uma louça a ser limpa, um cuidado, um remédio a ser comprado. Prestar atenção nessas necessidades e se voluntariar para atividades simples, cotidianas, que muitas vezes as pessoas estão vendo ali que precisam ser feitas, mas ninguém faz. Você ali como servo de Deus que quer iluminar, transbordar a vida de Cristo que há dentro de você, faz aquilo com alegria no coração, porque entende que os atos também são importantes. Gente, assim, quando você recebe ajuda, é importante também que você reconheça que você foi ajudado. Aí você fala assim, não, isso aí foi alguém que me ajudou, foi fulano, porque aí você reconhece o dom que há na vida do outro de ajudar. Então, assim, é muito importante. Acho que também outra coisa que as pessoas precisam aprender, e é uma forma de viver, de transbordar a modéstia, é você saber receber críticas e você aceitar ali o feedback que você recebe, você reagir a elas de uma forma educada e você aprender com aquilo que você está ouvindo. Alguém trouxe alguma coisa para você, aprenda com aquilo e comece a trabalhar, a desenvolver. Sim. E aí tem assim... A gente pode citar algumas palavras que são usadas como palavras modestas. Eu vou citar aqui algumas palavras para vocês, acho que vocês conhecem, que vocês devem ter ouvido alguém na sua vida falando assim, diga, obrigado! Gente, eu falava que isso é educação, né? Seja educado. Alguém te ajudou? É importante falar, né? Sim, é importante relembrar. Alguém te ajudou? Agradeça por essa ajuda que a pessoa te deu. Reconheça, né? Diga assim, olha, eu não conseguiria ter feito isso se você não estivesse comigo, não estivesse me ajudando. Sim. Então, assim, são coisas que são parte do nosso dia a dia e você pode até nessa fala modesta, gente, é para você desenvolver, não é para você desenvolver falsidade, não, é para você desenvolver fala sincera e modesta. Deus me livre, né, gente? Pelo amor de Deus. Não precisa ser falsa aqui não, pessoal. É você dizer assim, olha, o que você pensa sobre isso? Inclui o povo lá da sua família. O que você pensa sobre determinado assunto? Outras palavras para você incluir seria, estou aprendendo e buscando melhorar. O que você acha sobre esse assunto, sobre isso? Desculpe, pode repetir? Eu quero ter certeza de que entendi bem. Ou isso é realmente gentil da sua parte. A ideia, pessoal, é que a gente desenvolva essas palavras de agradecimento, de atenção, de cuidado com o outro, para que a gente entenda que a modéstia, ela não está apenas relacionada com as nossas vestes, mas sim com a preocupação e a nossa relação com o outro. E com esse vídeo nós tivemos o intuito de trazer a vocês várias dicas, várias formas de que a gente pode aplicar de fato a modéstia, saindo dessa caixinha como nós começamos no início do vídeo e fazer você explorar esse comportamento cristão na sua vida. Então, nós esperamos que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você tem mais dicas, mais sugestões de como que você aplica, como que isso é viável na sua vida, deixe aqui nos comentários, vai ser muito importante ler. Compartilhe também com seus amigos para que eles conheçam sobre esse assunto e venham compreender mais sobre isso. E se você ainda não é inscrito, inscreva no nosso canal, nós ficaremos muito felizes em ter você por aqui e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!